que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Dado Martins, vocês já me conhecem e vocês estão no meu canal Recado Dado. E hoje, como eu prometi, eu trouxe uma pessoa incrível que vai estar contando um pouco da história dela. Ela casou com o ex-marido dela. Gente, seja bem-vinda, Fernanda. Se apresenta para as pessoas. Quem é a Fernanda? Dizer que eu estou muito Boa tarde. feliz, Fernanda, de estar revendo você depois de tanto tempo. Feliz de... ansiosa por conhecer essa história, né? Que eu conheço um pouquinho. E muito feliz em poder estar compartilhando a sua história incrível. Eu criei para um monte de gente e vai ajudar muita mulher incrível que vai precisar ouvir a sua história. Se apresenta. Boa tarde. Quero dizer que é um prazer eu estar aqui no canal, né? Meu nome é Fernanda, sou a mãe da Gabi e do Gustavo, a esposa do Júlio, e estamos aqui para falar um pouquinho da nossa história, um pouquinho daquilo que Deus fez na nossa vida. Certo, Fernanda. Então vamos começar perguntando como você conheceu o Júlio. Quantos anos você tinha? Quantos anos ele tinha? Como foi essa aproximação de vocês? Então, nós temos a mesma idade, né? E nos conhecemos, eu tinha 16 para 17 anos, né? Eu passei na esquina da rua dele, né? Onde nós moramos agora, nosso endereço atual. E eu estava indo na casa de uma amiga minha, aí rolou aquela troca de olhares, aquela paquerinha, né? E aí o tempo passou e nós nos vimos uma outra vez, né? Eu estava a caminho da igreja com as minhas amigas. As minhas amigas, por já morarem aqui, né, no Jardim Bangu há muito tempo, já conhecia ele. Então falei, gente, vocês precisam me apresentar. E chegamos a conversar um pouquinho, mas também não firmamos compromisso. E quando foi para 17, 18 anos, aí nós encontramos pela terceira vez e aí sim começamos um relacionamento. E foi nesse período que vocês já casaram ou casaram quanto tempo depois de namoro? Então, 2 anos depois, eu engravidei antes do casamento e depois, 6 meses depois, nós nos casamos. E como foi o casamento, Fernanda? Então, o primeiro casamento foi algo bem traumatizante, tanto para mim quanto para ele, né? Porque éramos dois jovens, né? Um dia a gente era jovem, trabalhava, tinha de tudo. No outro dia eu, né, no meu caso, já era mãe, dona de casa, então assim, eu me vi com uma responsabilidade muito grande em pouco tempo. Só que no início não estava tudo mar de rosas, né? Início de casamento, tudo novinho, tal. Mas com o tempo a relação começou a se desgastar, né? Houve muitas discussões, muitas agressões físicas, verbais, né, das duas partes. E foi durante anos vivemos essa vida assim, muito ruim. Sem diálogos, com agressão. E quando que vocês decidiram se divorciar? A partir de quem? De você? Dele? Como é que aconteceu? Então, na verdade, partiu de mim. É, eu decidi me divorciar porque a situação já estava muito ruim. Como eu te falei, não havia diálogo, né? E não tinha mais o que se consertar na relação, entendeu? Então eu decidi catar minhas coisas, como dizem, né? E voltei para casa dos meus pais. Entendi. E como é que foi esse período? Vocês se viam? Ou não houve contato nenhum? Foi um período bem difícil, né? A gente ainda continuou brigando durante muito tempo. Nos víamos pouco porque a gente ainda não se entendia. Ele falava uma coisa, eu não entendia, eu queria outra. E aí a gente começava conversando,
mas terminava discutindo e era muito desgastante para todo mundo, para mim, para ele, para os nossos filhos, né, nossos familiares que acompanhou. Então foi um processo bem difícil. E ele ia ver as crianças? Sim, ele ia. E na hora de entregar as crianças para ele, a minha mãe que fazia esse papel, porque eu não queria vê-lo, eu não queria contato, Não né? teve Então, minha contato. mãe. Uhum. Eu até falo, Fernanda, te cortando rapidinho, tem até no outro vídeo que eu postei, que quando a gente separa, a gente precisa desse tempo, desse afastamento. Que eu sempre falo que é o Sim, luto de relacionamento. Você não quer ver a pessoa, né? Você tá triste, você tá magoado, então precisa desse afastamento para que também você amadureça um pensamento, você começa a raciocinar um pouco melhor, né? Se você ficar vendo, tendo contato, às vezes nem é tão bom, né? Então, sim, é verdade. então vocês não se viram nem um pouco, né? Foi sua mãe que pegava Não, as crianças e entregavam para ele. Entendi. sim, sim. E como é que foi, Fernanda, a reaproximação de vocês? Me conta sobre o divórcio, que aí vocês foram lá e se divorciaram Sim. no papel. Nós nos divorciamos, isso, no papel. Fomos para o fórum, nos divorciamos, né? Achando que não tinha mais jeito, e na hora eu acreditava nisso, né? Cada um seguiu sua vida, seu caminho, né? E quando eu saí de lá, não, no outro dia, né? Eu fui trabalhar, né? Um dia após o divórcio, e ele apareceu no meu trabalho. Só uma E aí eu não perguntinha, entendi. só uma perguntinha sobre o divórcio. Quando você deu entrada no divórcio, você ainda amava o Júlio? Amava, porém, assim, eu ainda estava muito ferida, muito magoada. Então, eu amava, mas não demonstrava. Ah, ok. E aí, então tá, continua. Ele foi no seu trabalho. Sim, ele foi no meu trabalho e me chamou para conversar, só que eu ainda estava muito irredutível, eu não queria conversa, né? Tinha passado por um processo difícil, dolorido, então eu não queria conversar. Aí ele foi no outro dia insistindo e eu mesmo assim não quis conversa. No terceiro dia, eu falei, eu preciso conversar com ele, porque nós temos filhos, né? Então, assim, eu entendia que o meu relacionamento com ele deveria ser agradável por conta dos nossos filhos, né? E foi aonde tudo começou a virar. Deu uma guinada, de repente, começamos a conversar, né? Mas foi bem devagarzinho, porque eu não estava acreditando na mudança, né? Mas foi algo que ele quis, ele correu atrás, ele, Não foi né, da noite lutou pro para buscar. dia. Não foi da noite pro dia. Ah, eu tô pronto, eu me perdoa Não, e você primeiro quis ver até frutos de arrependimento realmente nele, né? isso aí. E foi o que eu vi, fruto de arrependimento. Ele reformou a casa onde a gente morava, comprou os novos móveis tudo novo, se reconciliou com o Senhor, porque nós somos evangélicos, né? Sim. E o nosso pastor muito nos ajudou, o pastor muito aconselhou ele, né? E assim, eu vi que ele realmente estava arrependido, que ele queria a família de volta, né? Essa parte foi bem legal. E, Fernanda, quanto tempo que vocês ficaram divorciados? Olha, foram 7 meses, Eliane, mas parecia muito mais que 7 meses. Foram 7 meses bem tensos, 7 meses de muita discussão, de muita briga, sabe? Foi muito complicado. E, A família toda sofreu, né? Sentiu, né, na saúde, ele perdeu muito peso, eu perdi muito peso, meus filhos ficaram doentes, foi bem de- difícil. falando de filhos, como é que foi a aceitação dos seus filhos? Seus filhos e sua família, quando eles viram o Júlio se aproximando de você, o Júlio já na sua casa, indo mais na sua casa, como é que foi a reação das pessoas? Os filhos reagiram bem,
né? Porque a Gabriela não entendia muito porque ela tinha 2 anos, mas o Gustavo já entendia. Então, assim, era o que ele queria, né? Ver os pais juntos novamente. E a minha mãe parecia mais mãe dele do que minha mãe, né? Ai, Eles meu sempre Deus. tiveram uma conexão diferente, né? Um carinho pelo Que bom, outro, diferente, né? né? Minha mãe, sim, sim. E eles gostaram também, todo mundo apoiou, né? Porque eu sou a filha mais velha, então é a única filha, então foi difícil assim para todo mundo. Então, quando nós resolvemos voltar, eles super apoiaram. Que bom, que linda. E como é que foi o diferencial, Fernanda? Que você olha assim e fala, caramba, ele mudou nisso. Não só o aspecto de que é importante, claro, reformar a casa, querer o melhor para você e os seus filhos, mas nele você sentiu e falou assim, nossa, não é o Júlio de meses atrás. Qual foi esse Sim, diferencial? foi o caráter dele. E eu vi uma mudança nas atitudes dele, no jeito dele falar, no jeito dele agir, no jeito dele me tratar, sabe? Como ele estava, ele mudou completamente, completamente. E isso faz toda a diferença, né, Eliane? Quando Sim, você vê que a pessoa quer mudar, né? sim. Então, vendo essa atitude dele me fez ficar com, É. né, uma interrogaçãozinha na cabeça e eu já comecei a me balançar. É porque a gente tem, e a gente precisa falar muito disso, que outras mulheres vão ouvir, né, esse seu relato, que estão ainda em dúvida, né, de se deve dar uma oportunidade ou não. E o que eu sempre falo, Fernanda, é que a gente tem que ver a mudança da Isso pessoa, aí. mudança de atitude. Porque senão é um teatro, a pessoa só fica falando que mudou da boca para fora, mas em atitudes a pessoa continua não. E outra coisa, a gente que é mulher, a gente sente, a gente Sim, nota isso. A gente não é mais menina, a gente não é mais bobinha, a gente sente que a pessoa realmente está se esforçando para mudar. E esse feeling que a gente tem que ter, não, realmente a pessoa está tendo. Agora, se lá dentro a gente está vendo que a pessoa só está falando da boca para fora, a gente tem que ficar esperta, né, e correr. sim. Eu costumo dizer que é um remorso, né? A pessoa até sente ali na hora, sofre, né? Mas daqui a pouco vai lá e faz tudo de E novo. Então, não vale a pena tentar. não, Só quando realmente, de fato, há um arrependimento e aí você vê na pessoa, né, aquelas atitudes diferentes, o jeito diferente, aí sim vale a pena tentar. E isso foi o que me chamou a atenção, que eu vi a diferença nele. que bom. E também é bem importante a gente falar, Fernanda, da orientação que ele teve, né, na figura de um pastor, que não adianta que eu sempre falo também isso, né, que você precisa de amizades que vão te colocar para cima, vai te colocar para cima, de pessoas maduras que têm um pouco mais de experiência para te orientar nesse momento difícil. Porque veja bem, quem ele procurou? Procurou a figura do pastor dele para conversar. Se ele tivesse procurado outro tipo de amigos que gostassem de uma farra, que gostassem de bebedice ou sei lá mais o que, talvez, né, vocês nem estariam juntas. A própria família não pôde nos ajudar, É, porque fica um magoado com o outro e a nossa família acaba entrando junto. é. Então, assim, nem na nossa família a gente pôde. Encontramos sim apoio espiritual, né? Mas eu digo assim, de aconselhar, somente o pastor mesmo, uma pessoa de fora. E família fica sempre do lado de alguém, né? Sim, Ou sua família vai ficar muito a seu favor e a família dele a favor dele. Então tem que ser uma pessoa neutra que fique lá eu, orientando os dois, né? sim, Sem vai tomar parte. partidarismo. É isso aí, isso é importante. E quantas É mulheres, né, verdade. Fernanda, que hoje estão casadas que aguentam agressões, aguentam não só física, mas agressão verbal, né? Que eu acho que a verbal também dói mais tanto quanto a Sim, física, e não tem forças para sair de um relacionamento abusivo assim. E às vezes essa coragem que você teve de falar, não, eu vou sair, vou dar um tempo, vou para casa dos meus pais, isso talvez é importante que aconteça? Você acha que
essa sua saída de algum perto dele foi uma estratégia importante? Olha, para mim foi. De repente, para o relacionamento não seria. Porque a minha saída também deu margem para outras coisas acontecer. Mas eu precisava tomar uma atitude, eu precisava sair daquela zona de conforto e, como dizem, né, nem que fosse para lá na frente ver que não deu certo, mas eu tentei. O que a gente não pode fazer, Eliane, é nós como mulheres nos conformar com essa situação e achar que é isso que a gente tem que viver, que não, existe sim uma vida lá fora e que nós mulheres precisamos descobrir, desfrutar, né? Quando eu me separei, a primeira coisa que eu fiz foi me inscrever numa faculdade, fui fazer uma faculdade, fui trabalhar, eu fui ocupar minha mente porque eu precisava resgatar uma Fernanda dentro de mim, né? Aquela Fernanda forte que corre atrás. E nesse momento difícil que eu consegui enxergar, porque eu resolvi sair. A separação, dói muito, mas se você ficar olhando para dentro de você, sentindo pena de você, você não procurar fazer algo que você gosta, até queria pedir para as pessoas que não assistiram o último vídeo, o último bate-papo foi até com a Cláudia, minha irmã, que você sabe, ela falou sobre isso, ela ficou 11 anos vivendo um relacionamento de traição e ela conseguiu superar 11 anos de traição. Então, depois, né, você que estiver vendo esse vídeo, depois confere lá no outro vídeo, que também está muito bacana, que fala sobre 11 anos de traição e como a pessoa supera isso. É possível superar, é possível você dar a volta por cima e recomeçar a vida. Não pode aceitar, como você falou, bem falou, e ficar nessa, não, é assim mesmo, todos os homens traem, todos os homens é assim, todo homem é violento. Não, não é. Isso não é normal. Não. E, Fernanda, qual o recado bem dado que você gostaria de dar para essas mulheres que estão nos ouvindo agora? Então, é uma reflexão. Eu não sei quem foi o autor, mas me chamou muita atenção e eu vou ler aqui para vocês. E se você tivesse uma segunda chance para tudo, escreveria uma nova história ou retocaria alguns capítulos? Eu reescrevi uma nova história, né? E você? É isso aí. Show, porque escrever um novo capítulo não, tem que ser uma nova história. Você começou uma nova história com a mesma pessoa e dessa vez de uma forma diferente. E escuta, como é que foi o segundo casamento? Como é que foi lá no cartório? Quando que vocês decidiram, vamos nos casar de novo? Pegar o papel do divórcio e entregar o papel para casar, gente! Como é que foi isso? Olha, até o juiz de paz riu, sabe? Porque foi bem engraçado, foi muito, muito engraçado. Mas foi legal, sabe? Como eu te falei, nós somos evangélicos e o Senhor escreveu a nossa história novamente, né? Nós nos casamos de novo, né? E eu não havia casado no religioso, né? E aqui o nosso pastor, ele preparou, né, um ambiente pra gente, sabe? Foi, meu Deus, foi um marco. Que bom. E nos casamos de novo, meus filhos entrou com as alianças, minha família estava lá, a família dele estava lá. Poxa. Sim, e hoje, Eliane, eu posso dizer que a glória da segunda casa foi bem maior do que a da primeira. Que bom. Hoje eu vivo uma vida de princesa mesmo, sabe? Eu tenho um marido que super me apoia, um marido amigo. Conversam. Ele tá aqui, tá ouvindo. Conversam. Cadê ele? Deixa ele aparecer Então, aí, assim, Júlia. Bota o rosto aí pros outros te ver. Eu tinha combinado com ele dele ficar um pouquinho, mas aí ele foi trabalhar. Aí agora ele chegou aqui. Que legal! Olá, gente! Bom dia, tudo bem? Tudo bom, meu querido? Estou aqui entrevistando a sua esposa, conhecendo essa história incrível de vocês dois. Então a gente... Amém, graças a Deus. Foi muito bom. Como é que está sendo hoje o casamento de vocês? A diferença de anos atrás, quando vocês eram tão novos, né? Essa experiência ruim que vocês tiveram que passar, infelizmente, mas que Deus, ele não perde nunca a nossa vida da vista dele, está sempre com o olho, com a mão sobre as nossas vidas.
e ele com certeza tinha um plano na vida de vocês, e hoje vocês estão aí, esse casal lindo, com 2 filhos que eu conheço lindos também, coisas que só Deus faz, né? Só. É verdade. Que bom. Pode falar. A maturidade, né? Hoje nós temos uma maturidade que nós não tínhamos antes, né? E talvez se houvesse mais diálogo, mais confiança, né? A gente poderia ter evitado e ter mudado muita coisa. É verdade. Mas assim, né, Fernanda, hoje vocês entendem que precisou passar tudo aquilo, né? Que hoje vocês estão mais fortes, se amando mais. Nada é por acaso, vamos dizer assim, nada é por acaso. Sim. Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu ouvi, Júlia, um pouquinho da história de vocês. Vi que você foi um homem corajoso, que você lutou pela sua família. Eu não sabia, não conhecia essa parte. Espero que muitos homens se espelham em você, porque às vezes o homem tem vergonha de lutar pela família. Parece que só a mulher que pode fazer isso. E eu vi como você se esforçou e como você lutou pela sua família. Isso, para mim, já é um motivo de você ser honrado, ser respeitado. Tenho certeza que seus filhos têm isso como base, principalmente o menino, né? Que o homem, né? Vai olhar e falar, nossa, meu pai... Menina também, mas o homem com o homem. Tenho certeza que você deu um exemplo maravilhoso para os seus filhos e também para muitos homens que ouviram esse nosso bate-papo. Fernanda... Amém, graças a Deus. Quer falar alguma coisa, Júlio? Pode falar. Não, eu falei amém, amém. Mas pode falar mais coisas se você quiser. Então, eu vejo isso, né, o que aconteceu na vida da gente, assim, eu creio que foi permissão de Deus. Foi a permissão de Deus, porque Deus, ele faz tudo certinho, né? A gente vivia uma vida muito turbulenta e a gente se gostava, mas eu creio que foi permissão de Deus, até porque hoje em dia a gente tem, assim, através da nossa família, tem outras famílias que estão sendo transformadas, assim, pela nossa família, entendeu? Então eu creio que isso também foi permissão de Deus para a gente testemunhar, né? Testemunhar para outras famílias. Eu também eu trabalho assim com célula na nossa igreja, e muitas das vezes a gente pega homens que tá vivendo coisas que eu passei no passado, e ali assim é difícil, porque no mundo a gente vai ver homens dando conselho assim, pô, a tua mulher é assim mesmo, pô, vamos pro bar beber, A gente falou arrumou isso, outra mulher mesmo e tal. E assim, e hoje, assim, pela misericórdia do Senhor, eu tenho essa oportunidade de aconselhar outros homens, e assim, graças a Deus eu tenho visto a mão de Deus, entendeu? Famílias sendo reconstruída, restaurada, e homens também sendo libertos pela prostituição, e graças a Deus o Senhor ele tem respondido, né? Que bom. As promessas. Amém. E outras pessoas, outras vidas vão ouvir o testemunho, vão ver esse vídeo, vão ouvir esse vídeo, tenho certeza disso, e vai ser aquele que precisava para a vida deles. Muito obrigada, Fernanda. Júlia, agora pela sua participação final nessa nosso bate-papo. Foi muito bom revê-los, muito bom saber que ainda existe, né, famílias, né, que ainda existe essa instituição família, que as pessoas honram, que as pessoas respeitam, que as pessoas lutam, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão gostar desse bate-papo nosso. Então, Fernanda, termina com o nosso slogan. Recado dado, espero ter ajudado. E até a próxima. Muito obrigada, um grande beijo. Ficam com Deus, tá? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.